esses novos patrimônios, depois se voltam para manifestações culturais vivas. E aqui estamos falando de gestão do coletivo pelo próprio coletivo, a partir de bases e estruturas afetivo-comunitárias, que é o que ocorre no São Geraldo, que é o que ocorre no São Dimas, que ocorre em vários locais do Rio das Mortes, né? Como as manifestações da cultura e da natureza encontram-se vivas, é necessário distinguir as concepções de memória e de patrimônio evocadas em nome dos bens e valores dos grupos étnicos, dos imigrantes, das minorias, etc. Então eu acho que falar em democracia e falar em cidadania cultural é justamente falar desse ato que a gente tem, que a gente pode visualizar quando a gente olha para patrimônio. Então, eu acho que, para além de um dirigismo patrimonialista de eventos, das manifestações populares, devemos encontrar a liberdade de uma memória social plural. Então, novamente falando a partir do que o Edson Carneiro, o folclorista que eu cheguei estou começando a olhar agora, ele cita um folclorista soviético que ele fala que o folclore tem por característica a sua ligação viva com a atualidade. O passado se exprime no folclore tradicional, mas vem iluminado pela consciência contemporânea. Né? Então eu acho que, em questão ao folclore, ao patrimônio, de forma muito incipiente, seria isso. Porque, como eu falei, eu acho que foi uma necessidade eu trazer essa primeira questão aqui para apresentar o Congado, que eu acho que situa, né, de onde estamos falando, por que estamos falando, para que estamos falando, com o que estamos discutindo. Né? Eu acho que isso é importante. Assim. Eu peço desculpas porque não foi algo muito elaborado, mas é o que eu tenho iniciado a acompanhar. Nunca tinha estudado sobre patrimônio antes. Propus isso justamente para poder fazer esse exercício e tentar dar um retorno, como a gente vai ver aqui, a algo que os congadeiros de São João del Rei, região, né, têm constantemente falado. Ultimamente, os congadeiros têm tentado se organizar numa associação. Acompanhei 2 reuniões, o Instituto Apoiar tem auxiliado nessa organização. Tenta constituir mesmo uma associação dos vários grupos de Congado que tem em São João del Rei e região, inclusive também dos grupos de Folia de Reis, né? Tanto que tinha uma associação dos agentes culturais das vertentes, não é isso, galera? Então está iniciando aí os trabalhos, está sendo registrado agora a associação, tem o Nivaldo como vice-presidente, está aqui presente, né? Rei Como também, tudo mais, tem a Maria que está aqui também, capitã de Congado, né? Acho que a dona Belinha, a dona Mercedes, então está nada mais que é para eles também falar sobre eles mesmos, que é o retorno que eu tenho que dar a partir do que eu fiz desde 2007. Então, por isso que eu falei que essa palestra acho que já começou em 2007, quando algumas questões ficaram ali já martelando em mim já. Foi também no Inverno Cultural e também foi um choque por ver grupos populares também junto com o Congado, mesmo num desfile na cidade, enfim. Então, assim como eu preparei algo aqui também, para poder falar dos grupos, para poder não ficar muito disperso. Vou tentar não ler tudo, mas vou ler alguns trechos para poder ir situando e demarcando, para poder não ficar falando de várias coisas, né? Então, assim, algo que eu falei no início, eu acho que não tem diretamente o vínculo da palestra com o nome do evento, né? com o tema do Inverno Cultural, né? Que é Sentidos do Corpo. Né? Eu não fiz uma trajetória direta disso, mas eu espero que a apresentação, que as discussões aqui possibilitem que esse vínculo sejam feitos por vocês mesmos, né? Porque eu acho que tem vínculo direto. Então, rapidinho aqui, vou anunciar aqui para poder adiantar. A observação de campo que deu origem a este trabalho, a essa apresentação e a dissertação de mestrado, abarcou a festa de Nossa Senhora do Rosário, que ocorre entre os meses de agosto a dezembro, mas tem a festa do Divino, tem outros calendários, que eu acompanhei em algumas cidades de São João del Rei e região durante 3 anos. Né? Com isso, eu realizei a dissertação de mestrado chamado Ritual do Congado e o Estar no Rosário, um estudo etnográfico acerca da festa e das mediações de São João del Rei.
Então, eu vou fazer rapidinho então, uma apresentação desse fenômeno social, do que é a festa do Rosário, a coroação de rei, passando pelos temas rapidinho aqui das irmandades religiosas. E aí, em seguida, eu vou contextualizar esses coletivos que hoje realizam a festa, tentar demonstrar um pouco dos símbolos rituais utilizados por eles para poder se comunicarem nesse festeiro. Então, a região, eu acho que já falei aqui várias vezes, é conhecida como a região do Acompanhamento Campo das Vertentes, pertence à zona da Mata, né, sudeste do estado de Minas Gerais. Então, foram diversos lugarejos, a maioria que faz parte do circuito da Estrada Real, vamos falar assim, roteiro turístico, né, oficial, vamos falar aí, né, que é o foco inicial da pesquisa, foi acompanhar esses grupos de congado nas suas festas, né. Eu acho que é interessante falar aqui, de forma geral, para contextualizar, eu acho que depois de ter feito a dissertação, acompanhado o campo e tudo mais, eu tive contato com um livro da historiadora Marina de Mello de Souza, e ela falando sobre a festa do Rosário e a coroação de Rei Congo no mundo inteiro. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que para todos os locais onde foram destinados escravos africanos, existe alguma forma de manifestação de coletivos, de agrupamentos de pessoas que realizam a festa a santo católico ao mesmo tempo que fazem a coroação do Rei Congo. Em Cuba ela fala que existiam os cabildos, em Moçambique mesmo já tinha, no Brasil, né, e aí as diversas regiões que a gente pode ver em Pernambuco, o Maracatu, né, no Sudeste, né, o Congado. E aí, acho que ela chega a falar do Equador também, da América do Norte, dos Estados Unidos, portanto. Então, para todos os lugares onde foram destinados escravos africanos, com o tráfico negreiro, tem essa questão manteve-se, né, uma questão de coroação de Rei Congo ao mesmo tempo que a devoção ao santo católico. E quando nós falamos isso, nós não estamos falando que houve uma sujeição desses africanos por estarem realizando uma coroação e por estarem louvando o santo católico. Muito pelo contrário. Porque a forma de fazer isso é muito específica. Inclusive, até os dias de hoje, a gente pode ver que é muito específica a forma que é feito isso. Então, só para demarcar, essa historiadora, quando eu tive contato com isso, eu tive que adiar um pouquinho a defesa da dissertação, porque tinha coisas importantes. Então ela fala que o patrocínio de Nossa Senhora do Rosário era invocado pelos devotos brancos em favor dos que iam à África tratar com os negros. Né? Então, assim, antes, né, quando o colonizador era devoto de Nossa Senhora do Rosário, e antes de ir tratar com os negros, as promessas dele eram vinculadas a Nossa Senhora do Rosário. Né? Ela chega a falar um pouco disso. Então, assim, é só citar um trecho que ela fala aqui, na tentativa de entender a adesão dos africanos, e aí em relação às irmandades. As irmandades do Rosário, mais uma vez, constatando que eles ingressaram em irmandades religiosas, principalmente as que tinham Nossa Senhora do Rosário como morada. O que importa destacar é que isso ocorreu em Portugal, assim como posteriormente na América Portuguesa, na América Espanhola, da mesma forma que na Espanha, e em diversos lugares da América Espanhola. Então, tanto na Espanha quanto em Portugal, na América Espanhola, na América Portuguesa, a gente vê que houve essa adesão dos antigos escravos africanos à Nossa Senhora do Rosário e à Irmandade do Rosário. Eu acho que, agora eu vou ler um pouco a respeito do contexto atual e de algumas formulações teóricas que eu comecei a trabalhar. Que aí fala sobre as congadas a partir do ponto de vista, vamos falar assim, com as falas das pessoas, dos próprios congadeiros. Em alguns relatos orais, quando das pesquisas de campo, os congadeiros anunciaram que as congadas seriam uma forma de aglutinar negros escravos para trabalharem em roças distantes, afirmando que se ia de congada até o local do trabalho. É comum também dizerem que o dia da festa realizada pelos negros representava um único dia de descanso dado pelo patrão durante todo o ano. Nesse dia era realizada a festa em homenagem à padroeira, onde também eram coroados reis, denominados reis Congo. Outros grupos, outros congadeiros ainda dizem que a congada era uma forma de conseguir dinheiro para forrear negros, que cada negro forreado, ao participar desses grupos, peregrinava por Minas Gerais procurando locais para o garimpo, de onde retiravam ouro e diamantes, almejando também ao forrear outros escravos.
Dizem que os negros alforriados eram, na verdade, comprados, no caso de hoje, pelos capitães de Congada ou pelos reis congos, para fazer parte de suas tropas. Esses relatos, coletados em diferentes momentos da pesquisa de campo, evidenciam, juntamente com algumas cantigas, né, executadas pelos grupos, que a festa do Rosário não pode ser encarada apenas a partir de uma perspectiva religiosa apenas. Ela perpassa em camadas de sentido que extrapolam apenas essa possibilidade de análise. Então ela tem a ver com todo um período de colonização, né? Então acho que se a gente centrar apenas no fato religioso, a gente, né, deixa escapar uma série de coisas, né? E aí eu retorno àquela questão, né, de não pensar categorias de análise para entender as manifestações, né? Não pensar religião, vamos ver religião ali. Não pensar identidade, vamos ver identidade ali. Não é isso, não, né? Que eu propus. O que eu propus foi deixar as pessoas falarem e apresentarem o que elas têm a dizer. E não pensar teoria no campo que eu estou vivendo. Então essa perspectiva, ela, mais uma vez, antes de fechar aqui, é uma perspectiva etnográfica, né? Que, na verdade, consiste em possibilitar que o outro se manifeste, né? Sem deixar que o outro seja algo objeto nosso mesmo, né? Porque a gente tem a intenção de criar um outro que diferencia daquele outro que a gente está observando, né? Então eu acho que a proposta é de possibilitar que existam outras. É um pouco diferente de outro. Então, para isso, eu tive que considerar, levar a sério um monte de coisas que os congadeiros me anunciavam sobre a festa, que, normalmente, dentro de uma academia, dentro de uma instituição acadêmica, eu não poderia levar a sério. Né? Porque diz respeito ao vínculo deles com pessoas humanas e com pessoas não humanas. Né? Dizem respeito ao vínculo dele com os santos, né? Com o panteão africano. Né? Então, eu acho que levar a sério o que eles falavam sobre isso, o que eles falam sobre isso, o que eles fazem a respeito disso, é deixar que emerja algo. Né? E esse algo não pode ser um outro pensado por mim, né? Tem que ser o que eles têm a dizer. Então, de maneira muito rápida, eu vou apresentar o que consiste a festa no sentido geral. As etapas do festejo. Por que eu estou querendo falar isso? Porque quando eu comecei as pesquisas de campo, a primeira festa que eu fui em Trindade, né, junto com a dona Belinha, com a dona Mercedes, com o Otelo, com a Maria. Chegando lá, uma coisa que eles não me conheciam, também não conhecia eles, algo que eles me perguntaram se eu fazia parte do grupo do Maracatu. Né? Eu falei que não, que eu estava, né, começando as pesquisas com Congado, queria fazer uma dissertação de mestrado, tudo. Em etnografia e antropologia também, eles sugerem a gente a pesquisar as controvérsias. Né? Quando existe uma controvérsia ali, por que existe essa controvérsia? Né? Então eu fui atrás disso. Por que eu fui considerado como do Maracatu ali no primeiro momento? Né? Então eu fui perguntar e aí, a partir disso, os fungadeiros, não só esse grupo, como vários outros, começaram a me anunciar o que era importante fazer no momento da festa do Congado. O que era importante fazer no momento da festa do Rosário. Né? Então, alguns preceitos eram fundamentais. Né? Desde levantar o máximo no dia da festa, mas saudar o máximo no momento de chegada a uma festa a qual você foi convidado. Saudar a pessoa que te convidou a ir à festa. E como se faz essa saudação? Né? Com músicas específicas, com cantigas específicas, né? Com danças específicas. Né? E em diversos outros momentos também ocorre durante a festa inteira. Né? Durante o agradecimento a um almoço ofertado por um festeiro, durante o pedido de café em uma casa, quando você adentra em uma casa para levar a bandeira. Né? Todos têm momentos específicos, com cantigas específicas, né? Com toques específicos, né? Coordenado pelo capitão, né? Coordenado pelo grupo em geral. Então eles começaram a apresentar o que era necessário, aí na palavra deles, para estar no Rosário. Daí a questão do estar no Rosário ser até um dos títulos da palestra. Eu tentei assumir essa expressão como algo análogo, vamos falar assim, à cultura popular. Mas cultura popular sou eu falando, né? Eu acho que estar no Rosário são eles falando que é. Então acho que dá um sentido mais original à questão, assim.
Então, a partir de um primeiro momento de campo, né, eles começaram a me falar o que o grupo de Congado fazia, mas eles começaram a falar o que um grupo de maracatu não fazia numa festa de Congado. Eu acho que é importante falar porque foi o que mais me chamou a atenção no início. Então eu acho que foi a partir daí que eu comecei a entender ou aí atrás o que seria o Congado. E vamos situar, né? Os grupos de maracatu a qual eu me refiro são, na verdade, que até hoje os membros dos grupos de maracatu, que é o Mucamba, o Bafu, eles se intitulam Grupos de Percussão de Maracatu, né? Eles se intitulam desse jeito. Eles são formados a partir dos toques de oficinas de maracatu, que eles aprenderam em Recife, em diversos lugares. Né? É uma manifestação muito interessante, que eles fazem os baques dos maracatus e tal. Só que esses grupos começaram a participar das festas do Rosário, São João del Rei, né? E, no entanto, convidados e tudo, tem convites, né? Eles são convidados frequentemente para ir, mas muitos congadeiros anunciavam que, por exemplo, por eles não agradecerem com uma cantiga, ou por eles não participarem do cortejo inteiro, igual os grupos de Congado faziam, aí eles começaram a me explicar o que o Congado fazia. Então foi a partir do que um grupo que não fazia na festa, eu comecei a entender o que os Congados faziam na festa. Eu acho que é isso que é perseguir as controvérsias, né? Então aqui tem algumas fotos que eu fiz mais ou menos sobre uma sequência, eu estou vendo aqui que ela está fora, agora que eu vi aqui, que seria o levantamento do mastro. Aí após o levantamento do mastro, o grupo saindo para um festejo, né? No momento de chegar desse festejo, saudação nos mastros da festa. Após a saudação nos mastros da festa, um café recebido, né? Após o café recebido, o agradecimento, né? Após isso, uma entrada na igreja, uma saudação com a bandeira na igreja. Após esse momento, o almoço. Após o almoço, ir buscar um andor, né, que poderia estar em algum local. Alguns grupos vão para um lado, outros grupos vão para o outro buscar o andor da festa, para a procissão que vai ocorrer, né, em frente ao lado da igreja. Então ocorre ali uma missa campal, que é a missa enculturada, a missa conga, que aí conta com o apoio de líderes comunitários, com o apoio de reis congos, né, com o padre executando a missa, né, com eventuais, né, chefes de terreiros, que possam ser reis congos. Então conta com a presença de ampla população que participa da festa. Então após essa missa enculturada tem a procissão. Após a procissão, todos os grupos de congados saem em cortejo, junto com os andores dos santos, e adentram novamente com os andores no interior da igreja. Às vezes é difícil, ou é fácil demais falar nesse itinerário que eu acabei de circunscrever aqui, né? Mas nem sempre em todas as festas há todas essas etapas, né? Tem vezes que pode haver só uma dessas etapas, em outras não. Né? Existem dias preparatórios, o sábado, uma semana anterior, né? Que é onde pode ser decidido o rei congo, né? Onde ele é coroado, né? Tem o período de levantamento do mastro, uma semana antes, um dia antes. Então, existe uma série de fatores aí que podem se modificam. Não é uma ordem, não é uma regra. Isso que eu falei aqui é apenas um modelo geral para poder situar como que é a festa, né? Então, aqui eu vou passar algumas fotos. Eu acho que eu tenho o receio de ficar preso nas fotos e eu não fico falando, eu fico só. Então acho que eu vou deixar as fotos circulando dentro da capela do São Dimas, né? O rei congo, o capitão de Congado, né? E após o levantamento do mastro, eles passaram na igreja antes para depois ir para a festa do São Geraldo, isso é em 2008. Essa festa de 2008, ou 2007, 2008. Essa festa de 2008. Inclusive tem o material de 2007 e 2008 tem registrado. Eu depois eu falei de deixar no Instituto apoiar para a associação, né, porque aí deixa a cópia com eles e acho que fica bastante divulgado para todos. Aí tem vários grupos, né, o grupo do Alto das Mercês, do Ita, enfim, o grupo de Coronel de Casterita, né? Casterita, com o Lutero, a tropa de chapéu dos capitães. Enfim, o Moacir também está aí. Então, assim, eu acho que é importante falar agora, rapidinho aqui, vamos lá, né? Sobre a variação entre os grupos de congado. Eu acho que tem vários estilos de terra de congado.
Né? E aí que eu volto à questão do tradicional, né? Que não necessariamente eu estou tentando achar algo tradicional. O Moçambique tem que ser assim, o Catupery tem que ser assado. Né? Justamente o que eu falei, o folclore é algo vivo, dinâmico, responde às questões sociais vigentes. Então, há uma constante modificação. Né? Eu não posso simplesmente definir um grupo de congado pelo nome que eu queira dar, ou por um toque musical, mas são uma série de fatores, né? A bandeira, o nome da bandeira, a indumentária, né? A toada do terno, as cantigas executadas. Né? Então, acho que muito melhor para definir quem é ou não o Moçambique são os próprios grupos. Eu acho que antes de apresentar assim, o que é o Catupery, o que é o Moçambique de forma separada, a gente vai dar uma pequena pausa. Né? Acho que o Marco está um intervalozinho aqui. Vou colocar o microfone, está um pouco baixo, e tá. Eu vou ouvir melhor. Está o microfone. Tá, ok. 5 minutos. Com receio de mudar